Escola Bíblica Dominical, dia 2 de fevereiro de 2025. A nossa frase de hoje é de Josemar Bessa. Teus sentimentos vão mentir para você, a Bíblia não. Amém? Obrigado. Nós vamos continuar aqui a série Cartas Pastorais e a última parte aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 e do capítulo 6, que vai contextualizar tudo o que nós vamos conversar nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se. E, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Uma mulher crente tem viúvas em casa. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te puro. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência e as obras más não podem permanecer ocultas. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra,
para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes amados, e ensina essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homem de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui, ele somente, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções dos que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Amém. Uma igreja é formada por pessoas de diferentes históricos, formações, idades, culturas e valores. O relacionamento saudável entre elas depende de atitudes e decisões concretas, no sentido de entender e valorizar as diferenças, de forma que a unidade na diversidade seja preservada. Por isso, Paulo instrui como Timóteo deve lidar com os variados tipos de pessoas com o mesmo respeito, honra e cuidado. Amém? Então, contextualizando as cartas pastorais, e essa aqui é uma carta de instrução e doutrina que Paulo envia para o jovem pastor de Éfeso, Timóteo. Aqui, nessa parte que nós estudamos e lemos, nós vamos observar Paulo ensinando Timóteo a como lidar com essas diferenças e as diferentes pessoas que compõem a comunidade cristã de fé. Ele está ensinando a não tratar um nem o outro de forma diferente, não dar preferência, mas Paulo está instruindo a cada um como Timóteo tem que lidar com eles e como ele lidar com cada situação.
Então, para Timóteo, foi muito importante, para nós hoje, como Escritura e doutrina, é muito importante aprender sobre isso, para que a gente saiba como proceder. Porque existem pessoas listadas aqui nessa leitura do capítulo 5 e 6, que imaginam merecer um tratamento diferente de outros por particularidades da sua vida própria. E não é isso que a Bíblia ensina. Então, o líder precisa, e quem lidera, observar e aprender isso para praticar aquilo que a palavra está pedindo para fazer. Ter muito cuidado para não confundir o ambiente da igreja com outros ambientes. Quando entramos daquela porta, como nos reunimos como igreja, o que nós somos lá fora, fica lá fora. Nós entramos e saudamos uns aos outros como irmãos. E temos um Deus, uma só palavra, uma só fé, um só batismo e um só amor. Então, é isso que precisa ser propagado, entendido, ensinado e praticado. Porque senão a gente vai cair em erros graves e causar prejuízos e contrariar o que é verdadeiramente a vontade de Deus. Isso aqui é importante, até que quando nós vamos observar aqui, algumas exigências que algumas pessoas vão fazer, que biblicamente não se sustentam. A gente vê várias instruções acerca das viúvas, onde Paulo vai ensinar a Timóteo: você precisa ajudar, a igreja precisa ajudar, mas não todo mundo, nem todas, e não de qualquer jeito. Então, pessoas confundem isso, mas a igreja deveria dentro do que está escrito dentro da palavra. A igreja deveria, mas a igreja não é obrigada. Então, existem as pessoas que compõem o quadro de requisitos da palavra para receberem esse auxílio. Então, até nisso a gente tem que ser sábio. Porque senão, por que tantos líderes aí já passaram a corda no pescoço? Porque querem fazer tudo do seu jeito e querem ser os Messias, salvadores. E não é isso que a Bíblia ensina. Tem hora que a Bíblia manda frear, parar, cortar, isolar, afastar, amputar. E tem gente que quer abraçar tudo. Abraçar todos. E não é assim que a Bíblia ensina. Então nós observamos aqui como Paulo instrui Timóteo a como lidar com os variados tipos de pessoas com o mesmo respeito, honra e cuidado. O primeiro ponto dessa lição é lidando com as diferentes faixas etárias na igreja. Uma igreja verdadeiramente cristã não faz discriminação de pessoas por nenhum critério, incluindo a idade, mesmo quando uma comunidade cristã consegue mais resultados com uma determinada faixa etária, ela não deve desprezar os demais e nem... Graças a Deus, meu querido, bom dia. Não, com o primeiro ponto, fique em paz. Pegou aí, Fernando? Nós estamos no primeiro ponto. Uma igreja verdadeiramente cristã não faz discriminação de pessoas por nenhum critério, incluindo a idade. Ponto. Aqui a gente já começa a entender o que é verdadeiramente uma igreja e o que se tornou um clube social com departamentos, o que está hoje em dia na moda com área VIP. O mesmo evento na igreja, com área VIP para uns, com banheiro reservado para uns e o geral para outros. Isso já é a realidade hoje nas igrejas. Uma discriminação, uma segregação. Não é por idade aqui, já é pelo bolso, por condições financeiras.
Então tem um lugar reservado para os ricos e tem um lugar que é comum para todos, para quem não tem um camarim para a liderança, com tudo, né? Com alimentação, com toalete, né? Que já não é banheiro, com toda uma estrutura, e para os demais irmãos da igreja, só a água e o café, por exemplo. Então hoje já é uma realidade. Então uma igreja verdadeiramente cristã não faz discriminação de pessoas por nenhum critério, incluindo a da idade. Quem é mais importante dentro da comunidade da igreja? São os jovens? São as crianças? São os idosos? Quem são? Uma igreja verdadeira não tem isso. Todos são importantes. Cada indivíduo é importante porque faz parte do corpo. No seu corpo não tem como eu te falar qual é mais importante. O dedo mindinho ou o polegar? Qual deles? Não, o polegar é mais importante, eu uso mais. Então posso amputar o seu mindinho? Não quero não. Então, assim como o corpo a gente não despreza nada, todo mundo quer estar inteiro, uma igreja verdadeira ela também não faz discriminação de pessoas nem por idade. Mesmo quando a comunidade cristã consegue alcançar mais resultados com determinada faixa etária, ela não deve desprezar os demais. Devemos tratar todos com o mesmo respeito e amor. Tem igrejas que vão se desenvolver mais com jovens, e é onde vai repelir às vezes os mais velhos, e é onde pode estar acontecendo um erro, porque uma igreja saudável ela tem todos ali, por mais que ela se desenvolva naquela área, com mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais crianças, ela deve tratar todos com o mesmo respeito e amor. É isso que a palavra de Deus ensina em relação com as diferentes faixas etárias. Aqui, lidando com as pessoas necessitadas. As viúvas sempre foram objeto do interesse e cuidados especiais de Deus. A gente sempre vai observar Deus com a preocupação especial com o órfão e com a viúva. Isso vem desde o Antigo Testamento. Olha o que Êxodo, para contextualizar aqui, capítulo 22, verso 22, vai dizer acerca disso. Olha o que a Bíblia diz. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês a espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Olha como é que Deus trata esse cuidado. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17 ao 22, a Bíblia vai dizer aqui também: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, nem deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobra para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E que quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. A igreja em Jerusalém se preocupava com elas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1, a Bíblia diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha o que existia na igreja de Jerusalém: uma distribuição diária de alimento, e as viúvas estavam sendo o quê? Esquecidas.
Esta preocupação continuou também entre as igrejas gentílicas, aquelas igrejas que não eram de origem judaica. A igreja precisa certificar-se de que nenhuma viúva esteja desamparada. Olha o que é, olha tanto que isso aqui é importante. É o que a gente sempre fala aqui. Ninguém tem que sofrer calado. Se você é membro de uma comunidade, você tem que abrir a sua boca. Porque se o recurso da igreja for para a estrutura predial, for para pagar evento, tem alguma coisa errada. O principal são as pessoas. Então, a igreja precisa certificar-se disso. Quantas são as viúvas? E não só essa, a igreja no contexto bíblico. Estão amparadas ou não? Falta algo ou não? Falta pão? O que falta? E contribuir. O irmão Fernando deu um testemunho ali mais cedo, de que uma igreja milionária teve um irmão que morreu de câncer sem conseguir um apoio nenhum da sede milionária. Nenhum apoio, nenhum remédio. Então, onde a gente vê um desequilíbrio naquilo que se chama igreja. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos, passa a se tornar uma igreja com fins lucrativos e os membros não são o mais importantes. O mais importante são os eventos e as estruturas e os impérios, e não mais as pessoas. É onde a Bíblia ficou para trás há muito tempo. Então, isso aqui é muito importante observar dentro de uma igreja verdadeira. Para evitar que alguém vivesse à custa da igreja, mesmo tendo outras formas de sustento, Paulo estabelece alguns critérios para inscrever uma viúva na lista de proventos. Outra preocupação de Paulo: a comunidade era para o quê? Sustentar, assistir o órfão e a viúva. Para evitar que alguém vivesse à custa da igreja. O que é viver à custa? Viver à custa é podendo, como Paulo fazia. Paulo tinha uma profissão de construtor de tendas. E sempre que ele ia fazer a missão, ele trabalhava, porque dizendo ele não seria um peso para a igreja. Então ele trabalhava para comer. E ele ainda exortava. E eu também exorto para que quem não trabalhar, que também não coma. Porque Paulo considerava uma injustiça alguém viver à custa da igreja, podendo fazer algo para contribuir ou para se alimentar e se vestir. Então Paulo nunca foi um peso para a igreja. Pelo contrário, ele também trabalhava e cumpria o seu ministério também. Então ele dá algumas instruções para Timóteo, porque, ou como acontece hoje em dia, que eu citei anteriormente, a igreja tem que ajudar, a igreja tem que... tem mesmo, mas não todos. Então existem critérios. Existem critérios, por quê? Porque Timóteo, assim como um jovem, como a gente aprendeu, aproximadamente 30 a 40 anos, que era um jovem para a idade dele, liderando uma grande igreja em Éfeso, com muitas viúvas, muitas coisas para lidar. Então, o que ia cobrar dele como igreja? A igreja tem que ajudar. E Timóteo ajuda, mas dentro desses critérios, porque isso é ajudar Timóteo a ninguém viesse a trazer um peso excessivo ou que não fazia parte da obrigação de uma igreja de Cristo. Então, o primeiro critério aqui, falando das viúvas, que a viúva não tivesse familiares próximos que pudessem cuidar dela. Olha o tanto que é interessante. O contexto aqui do versículo 4 a 8, olha o que a Bíblia diz. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir os seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Está falando o quê? A viúva tem parentes próximos, filhos, netos, eles, parentes próximos, devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir os seus progenitores.
o filho, o neto, que foram cuidados na infância, agora, aqui dentro da igreja, contexto da igreja, aprendendo aqui, eles devem retribuir aos seus progenitores o cuidado que receberam antes. Quem que cuida de pai e avó e tudo no final? Biblicamente são os filhos e netos. Um auxílio, uma ajuda. Paulo diz isso, porque isso agrada a Deus, essa retribuição. Não é uma obrigação, é retribuição. Tudo que eu fizer pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, é retribuição daquilo que eu recebi. E às vezes tem que ser melhor ainda a honra. Por quê? Eu não recebi tudo que eu queria, mas talvez nunca me faltou nada. Mesmo, eu gosto sempre de brincar com isso. Mesmo que a roupa fosse do brechó, mesmo que a comida fosse a mais simples, alguém me sustentou. Então hoje, se eu puder retribuir melhor ainda, eu tenho que fazer. Não é abandonar. Aí ele vem no versículo 5, a viúva, e ele usa um termo realmente necessitada e desamparada. Ele fala realmente necessitada e desamparada. Então tem umas que não são realmente necessitadas, mas são desamparadas. Então a gente observa aqui: e espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações, mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Aqui nós estamos falando no contexto de igreja. Você crente, eu crente, com minha avó viúva. E eu falo, ela não é obrigação minha não. Eu sou neto. É o filho dela que tem que cuidar. O filho fala, minha mãe que se vira. Todo mundo crente. Minha mãe tem a aposentadoria dela. Eu não tenho que ajudar nada. Você tem a sua aposentadoria. Eu não tenho que ajudar nada não. O neto nem quer saber da avó. Quando está grande, né? Muitos, né? Não todos, não é uma regra. Mas a grande maioria. Eu não tenho obrigação, eu tenho obrigação com a minha vida. E crente, a Bíblia diz que para esses, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua família, tem negado a fé, é pior que um descrente. Pode vestir roupa, pode ir para a igreja, pode fazer o que for. Pode dar dízimo, pode jejuar até ficar só o esqueleto. É pior que um descrente. Então é isso que a Bíblia fala. E a igreja tem que ajudar. Você quer que eu te mostre na Bíblia quem tem que ajudar é você? Quem tem que ajudar é você. Teve um exemplo desse aqui na igreja, eu não estou nem aí, eu falo mesmo. O pessoal não está aqui não, mas também se ouvir não é mentira. Falar a verdade não é pecado. Rico. Fomos para viagens internacionais e caminhonetes importadas. E pediu um dia à igreja uma cesta básica para levar lá em Goiânia para a mãe da mulher. Será que é um teste? E fui levar. Cheguei lá quando a senhora, o senhor acamado, a senhora viu a cesta, ela abriu, nossa, tem até bolacha. A mulher chorou. Eu olhei para o cara, olhei para a mulher. Chegou na igreja aqui com uma conversa de dólares e embaixada e caminhonete, e concursado e tudo, e crente, e crente demais. É pior que um descrente. É negar a fé. Não, então, o grande desafio hoje, a gente conversa sempre, é a coerência com a palavra. Não é aparência, não. A aparência é facinho. É fácil a gente enganar hoje pela aparência. Mas a coerência é o desafio do crente hoje. Coerência com a fé. A Bíblia, a regra de fé, eu creio e pratico. Eu creio e pratico. Não, tem muita gente que crê, simpatiza, mas não pratica. Tem aparência, mas não tem prática. Isso aí arrebenta.
a incoerência. Ah, não é minha obrigação. Você é crente? Você já viu o que a Bíblia diz? Então vem cá que eu vou te mostrar. Arrepende e vai. Porque é isso que a Bíblia está falando aqui. Que a viúva fosse reconhecida como uma mulher de oração piedosa. Então não é uma viúva qualquer. Não é uma viúva por ser viúva. É uma viúva piedosa. Tem viúva que não é piedosa? Tem viúva crente que quando é crente, mas quando fica viúva, opa, agora eu estou livre. Eu estou livre. Esquece a piedade. Então Paulo instrui Timóteo para que ela fosse reconhecida como mulher de oração piedosa. O que é piedade? É a prática daquilo que crê, a coerência. Piedade bíblica, de acordo com a palavra. Isso aqui no tocante a receber o auxílio da igreja. Que a viúva tivesse pelo menos 60 anos. Então, na igreja ali, ela não era contada antes dos 60 anos como viúva. Ela não era contada para entrar na lista do auxílio. Segundo aqui, versículo 9 ao 11 de Timóteo, a igreja ali, o que a Bíblia dizia? Ela deve ser inscrita na relação das viúvas, somente aquela que contar mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, e a Bíblia responde. Por quê? Quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, elas querem casar-se. E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Então era contada ali a viúva, mulher, esposa de um só marido. E as viúvas mais novas, por quê? Porque tem gente que pensa, 45, 50 anos tá velho. Tá não. Vai casar de novo. Tem uns que vão. E já não eram mais contadas. Então Paulo está ensinando para ele, observa algumas coisas, espera, analisa. Não é de qualquer jeito. Não é uma bagunça. Então fala até a respeito da idade. Que a viúva não fosse ociosa ou inconveniente. Além de evitar o paternalismo e a sobrecarga aos cofres da igreja, essas medidas tornam o papel das viúvas importante na comunidade, uma vez que elas passam a ser uma reserva de experiência, vivência e piedade para influenciar as irmãs mais novas. Então a viúva tinha um papel importantíssimo dentro da comunidade. Tem, que é o quê? Instruir as mais novas como viver, a como proceder no Senhor. Então, versículo 13 ao 15 diz o seguinte: além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa. Ociosa é o mesmo que à toa, viu, irmãos? E não somente ociosas, mas também faladeiras. Faladeiras no português é fofoqueiras. E irrequietas, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las. Paulo também não está falando que as viúvas mais novas não deveriam se casar. Olha o que ele está falando. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. É isso que Paulo está falando. Paulo não está falando se a mulher jovem viúva não deve. Não, quero que casem, tenham filhos e não dê motivo para o inimigo difamá-las. Porque umas se desviaram, Paulo está dando alguns exemplos práticos, e seguindo Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as, não sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Então, só não ansioso e inconveniente, quer dizer, ansioso quer dizer o quê? É o filho.
ociosas é à toa, né? Ociosa é o mesmo que à toa. E inconveniente, à toa, já vai uma coisa na outra, né? A mente vazia é o sino do cão, né? Tá à toa. Inconveniente, que é enxerida, né? Faladeira, a Bíblia fala faladeira, irrequieta, de casa em casa. Então, assim, tá à toa, aí abriu a porta. Um abismo chama o outro. Aí já começa a falar, né, mano? Fofocar. Inconveniente, né? Aí ninguém aguenta, né, mano? Então, Paulo tá certinho aqui. Se Paulo tiver errado, vamos entrar num concílio aqui, vamos repreender ele lá no céu, que eu acho que ele tá certo. E ninguém ganha. Depois fica velho, não tem nada pra fazer, aí fica de casa em casa. E aqui tem umas mais novas, né? Umas viúvas mais novas lá que, não, a igreja me sustenta, eu vou ficar de casa em casa fofocando e à toa, porque eu vou trabalhar para quê? O ocioso é porque não precisa trabalhar, né? Que tem alguém que sustenta. Então fica inconveniente, fica fazendo o que não deve e tudo mais. E abre o ministério do jornalismo, né? Aquela cadeirinha na porta de casa 5 horas da tarde, julgando até a alma de quem passa. Oh, saudade, né, Marcão? Dona Marieta. A turma da fofoca. É 5 ou 6 mulheres. Ele fala assim, nossa, vai falar, não, falei não. Eu fico fora dela. Tem muita coisa que fazer. Eu já sofri com isso uma vez. Eu fui acusado uma vez de estar vendendo droga. Eu tinha uns 11 anos de idade. Sabia nem que era. É o Ministério da Fofoca. É só não falar da vida do outro, né? Fofoca. O ponto 3. Então a pergunta da irmã foi muito válida. Que a viúva não fosse ociosa, ou seja, à toa, porque à toa passa a ser inconveniente, né? Intrometer em tudo, porque quem tem tempo, quem está ocupado não tem tempo para ficar com picuinha. Eu postei e apaguei, mas eu vou ler aqui para os irmãos ver. Eu achei interessante mais. Se você está chegando para criticar o que está feito, está chegando tarde. Deveria ter chegado mais cedo para ajudar a fazer. Assinado quem fez quando ninguém queria fazer. Então só tem tempo para picuinha e tudo quem está à toa. Para ser inconveniente, intrometer na vida dos outros. Quem está à toa. Quem está cuidando da sua própria vida não tem tempo. Aí de vez em quando escutou, fulano, você quer cuidar de 2 vidas, compra um gato. Você vai ganhar um que tem 7 vidas. Porque não tem como, tem condições. Principalmente crente, meu Deus. Instrução quanto a presbíteros. A palavra presbíteros do grego é a mesma usada para presbíteros, apóstolos, para bispo, apóstolo, presbítero. No grego é a mesma palavra para os líderes da igreja. É explícito o direito de que os pastores, mestres, de Efésios 4:11, sejam sustentados no ambiente do seu trabalho. Isto é, a igreja local. Não se trata de profissionalização do ministério, mas de um cuidado prático com quem dedica seu tempo com exclusividade à obra de Deus. Algo que também foi alvo do cuidado de Deus desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, a tribo de Levi, os levitas, eles viviam das ofertas que eram levadas ao templo. No Novo Testamento, tem a base bíblica para que pastores recebam aí o salário ou sustento quando dedicação exclusiva à obra de Deus, à igreja local. Então não é um pecado ou algo um pastor ter um salário, um sustento da igreja. Quanto? Nós ouvimos isso recentemente, quando nós fomos na convenção. O melhor que vocês puderem fazer. Não tem um valor máximo, não tem um valor mínimo, mas é algo que seja digno. Lembrando, irmãos, que eu não tenho, mas é opção minha também. Eu não sou sustentado pela igreja porque eu também trabalho. Mas se fosse também, existe base bíblica para isso. Só não é bíblico aquilo que é fora do comum.
Eu vi um vídeo, eu compartilhei com o irmão hoje, um pastor aí que ganha 102 salários mínimos. Aí não só ele, quanto o filho dele, um salário de 50 mil, mais cartão corporativo, mais tudo. Mais a esposa, um salário de 15 mil, mais tudo. Então isso não é... Isso aí já é discrepante, não é verdade? Isso aí não é... Ninguém precisa disso. A necessidade de alguém não chega a esse ponto de roubar a igreja, não é verdade? Então nós vemos aqui a base bíblica. A Bíblia diz que, versículo 17, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Então, salário é uma coisa, fortuna é outra, né? É o pastor pobre, a igreja, o pastor rico, a igreja pobre. Não é coerente com a Escritura. Salário, a gente sabe, o salário mínimo é 1.500. Por que o pastor vai ganhar 50 mil? Não sei, né? A Bíblia fala que é digno, tem alguns lugares que consegue pagar, e parabéns para eles. Mas a gente está vendo que é bíblico, mas tem algumas coisas que entram num quadro de exagero. Como o irmão Fernando falou, uma sede milionária que não pode custear um tratamento de milhares de reais. Não tem coerente. O irmão da congregação lá, de uma igreja que tem 500 congregações, o irmão lá precisa de câncer, da regional, tal. Não. A igreja faz a galinhada para arrecadar 500 reais para ajudar o irmão. Não vai jogar uma gota de água no fogo, né? Então é incoerente. Mas o salário do pastor é 50 mil e não falha. Então coloca em xeque, né? O que é verdadeiramente ser um servo de Deus, ou o que é uma igreja e o que não é. Esses homens não são empregados da igreja, pagos para fazer o trabalho de todos os outros. Tem alguns lugares que porque o pastor recebe salário também, ele é um empregado da igreja. Então, o que eu escutei essa semana de um cliente lá na loja, falou: se você tem que me tratar bem, eu que mando em vocês, eu que pago o salário de vocês. E falou isso, né? Eu não vou entrar em discussão com o senhor não, o senhor pode falar e até a boca espumar, e tá tudo bem. Então, são separados e liberados de outras funções profissionais para que se dediquem ao estudo, pesquisa e comunicação eficiente da palavra de Deus. A igreja não sustenta o pastor ou um líder para ele dormir até meio-dia, não. Isso é inadmissível. É para dedicação e trabalho. Tem que retornar algo para a igreja. Ensino, dedicação, comunicação eficiente, capacitação da igreja, cuidado, para dormir até meio-dia. Aí já está descumprindo o contrato, é com Deus, né? Os líderes pastorais não podem ser acusados levianamente. Se de um lado, pastores que pecam devem ser tratados com maior rigor do que o restante da igreja, por outro, denúncias contra eles devem ser investigadas com critério e cuidado, uma vez que se pressupõe que foram designados para o presbitério, de acordo com as instruções dadas no capítulo 3 desta mesma carta. Então sempre vai existir a conversa fiada, sempre vai existir alguma acusação. E qual que é o papel da igreja? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro: exortar mesmo. Não é porque alguém está em cima do púlpito que não pode ser exortado. Não, se tem um erro tem que exortar. E outra, se tem uma acusação é preciso ser investigado. E o pastor Fernando fez isso e aquilo. Aí sem falar com ele, sem ter testemunha nenhuma, eu acredito, tomo uma decisão, já condeno, já julgo, já excluo o irmão. Nem foi lá saber como é que era. A Bíblia diz que acusações de forma leviana não devem ser aceitas, mas com 2 ou mais testemunhas, para certificar que realmente é verdade. A conversa fiada já fala, ela é fiada. O valor dela é muito pequeno. Tem que ter testemunhas. Marcos,
É verdade? É. Nayara, é verdade? É. Irmã, é verdade? A senhora viu? Viu. 3 testemunhas. Então... Ah, não, eu fiquei sabendo, eu acho. Não, o outro falou. Não, a irmã Silvia que falou para mim. Ah, já entendi. Satanás implantou uma fofoca. Não é uma verdade. Então, Paulo está ensinando isso. Instruções sobre os líderes de ministério. Ao escolher as pessoas para o desempenho de diversas funções na igreja, Timóteo precisaria ser cuidadoso. Ninguém deveria ser escolhido por parcialidade ou interesse pessoal. O pastor Marcos já deve ter visto isso aqui, né? O cara chegou na igreja, olha o carro do cara. Envelope, olha o envelope. Subiu lá, deu uma palavra, sabe o Salmo 23, versículo 1. Pastor, dá a carteirinha dele e põe ele sentado no altar. Porque para ele não sair, ué. Fulano vem e tal. Não, deixa fulano quieto. Fulano participa. Não cobra o fulano não, deixa o fulano quietinho. O importante do fulano já está aqui. Ele sentado aqui em cima, o envelope dele no gasofilaço e o carro dele no estacionamento. Não incomodes o mestre. E fulana? Fulana é fulano. Fulana é missionária. Fulana é missionária. Nunca saiu de casa. Fulana é missionária, mas nunca saiu de casa. Fulana, missionária fulana. Onde que ela já foi? Já foi nem no Nova Canaã, nem na rua de cima da casa dela, nem na rua de cima da igreja. Nunca pegou um plano. Fulana é missionária. Ah, não, já entendi. A roupa da fulana, essa marquinha eu conheço, R$800, uma blusinha. Pergunta o tesoureiro do envelope da irmã. Então, a escolha de líderes por parcialidade ou interesse pessoal, Timóteo falou, cuidado. Tem gente que faz isso. Você vai falar alguma coisa e fala assim, então eu vou sair da igreja. Tem até meme na internet, né? Quando o dízimo é bom e quando o dízimo é ruim. Vai sair, vai, irmão? Ai, irmão, Deus abençoe. O outro irmão, fulano, vou sair da igreja. Opa! O irmão não faz nada. Então, interesse pessoal. Por quê? E às vezes eu louvo a Deus pelo período de estágio, de sem fins lucrativos por causa disso. Porque quando eu entendo que o dízimo do pastor Marcos David vai cair 60% no meu bolso, aí eu vou tratar ele de forma diferente. Por quê? Porque ele tem algo a me oferecer. Ele vai me dar fim lucrativo. Então, eu tenho que buscar meu interesse pessoal, as coisas para mim. Paulo está ensinando ele, não faça isso. Impor as mãos sobre alguém, um reconhecimento público para o serviço, só com muito critério. E às vezes a gente erra muito nisso aqui, ó. Quem viver sem pecado deveria ser tratado com o devido rigor. Viver em pecado é inadmissível para um líder, né, de ministério. Quer dizer que ele não peca? Peca. Todo mundo aqui erra. Começa pelo pensamento. Mas viver no pecado. Não, eu faço isso. Já aconteceu isso. Eu falei, fulano, você está fazendo isso? Tô. O que você acha disso? Nada. E o que você vai fazer? Vou continuar. Então, quem viver sem pecado deveria ser tratado com rigor. Não é quem peca, é quem vive no pecado. Instruções sobre patrões e empregados. Vou correr aqui porque senão o tempo não dá tempo. Paulo não propõe uma luta de classes, mas uma relação de respeito entre servos e senhores. Aqui eu vou abrir um parênteses. Tem uma empresa lá que a gente atende lá na loja, que o dono da empresa ela é líder de uma igreja lá em Goiânia. Até nós vai trazer o menino aqui depois, que tem uma banda de música lá. Aí o patrão dele é dono da loja de carro. E líder de obra da igreja dele, que ele congrega. Só que lá na empresa ele é o Satanás. Lá na loja ele já faz isso. Ele já me humilhou um monte de vezes, assim, né? Arrogância demais e tudo.
Aí um dia falando, fulano, você é crente? Descobri que você é crente, fulano. Você toca até um pagode gospel, sou tal. E o povo lá da loja, o fulano lá é meu líder de jovem. Eu falei, o fulano? Você tá assustou. E rapaz, ele xinga vocês tudo, ele humilha vocês. Pois é, mas, né? E foi renovado agora o ministério dele e tudo mais. Aí a semana aconteceu um caso lá que sumiu uma mercadoria e ele fez de tudo, colocou a culpa nesse jovem. E ele tinha que pagar 680 vezes 2, 1.200, 1.360, por aí. E ele já estava lá para comprar, porque colocaram a culpa nele. Xingou ele tudo, colocou a culpa nele. Aí chegou um rapaz lá de outro, foi entregar. Isso aqui estava em tal carro meu. Isso aqui não é meu, não. Era o que ele foi acusado de ter sumido. E estava lá na loja já comprando. Liguei para ele, fulano. Rapaz, o tanto que eu fui xingado e fui acusado, eu até aceitei a culpa. Eu estou aqui comprando, porque o fulano falou que foi eu, me xingou todinho. Quem que é? O patrão crente dele. Aí o que a Bíblia está ensinando aqui? Instruções sobre patrões e empregados, principalmente crente. Paulo não propõe uma luta de classe, mas uma relação de respeito entre servos e senhores. Para o cristão, a vida profissional é uma grande oportunidade de testemunhar sua fé e glorificar o nome de Deus. Devemos encarar nosso trabalho como um ministério. Sejamos nós empregados ou empregadores, autônomos ou funcionários públicos. Em qualquer área de atividade humana, precisamos ser os melhores em todos os aspectos. É o que vai esperar de nós. Aí fala, o Paulo Marcos é meu patrão, mas o Marcos me xinga tudo, me maltrata e tudo, mas aqui na igreja nós dois levantamos a mão para dar glória a Deus. Ele acaba com a minha vida, me humilha, porque ele é o patrão. A Bíblia está ensinando. Se eu sou empregado, eu tenho que ser eu tenho que fazer o meu melhor. Não é só porque eu sou empregado, mas é porque eu sou crente. Sou cristão. E isso, eu sou cristão, então espera-se de mim, e os meus companheiros de trabalho vão olhar para mim e falar assim, ele é o crente da empresa, ele tem que ser diferente. Mas você não é crente? E o patrão crente? Ixi, meu patrão é crente, mas ele é o capeta purinho, ele acaba com a minha vida. Meu Deus, se aquilo ali for crente, o diabo tá salvo. Então tem gente que não, eu bato de novo na tecla da coerência. Principalmente eu sou líder do fulano. Eu vou trazer você para trabalhar para mim, fulano. Que você é tão bom aqui na igreja, você vai trabalhar para mim, você vai ser o meu braço direito. Chega lá todo dia, eu quebro meu braço direito, acabo com ele, xingo ele e tudo, e cala a boca, porque eu pago seu salário. Cala a boca. E xingue, palavrão, baixo calão. Que crente que é esse? Mau testemunho. Não adianta, de novo, eu chegar na igreja e ser o demônio lá fora. Aí o que eu citei o exemplo ali, o fulano olhar aqui e falar, aquele pastor é um menino, aquele pastor é um moleque. Tudo bem, pode falar o que quiser de mim. Tudo bem. Mas é o seguinte, pega meu testemunho e o seu, coloca na balança. Só isso. Eu sou bom? Não sou bom não. Mas é o testemunho que fala, que quando perguntaram a Jesus falou assim, uma regra é que a gente nunca fala de si mesmo. Você nunca se autoelogia, você nunca pergunta os outros. Vai perguntar aos outros. Eu não tenho nada o que falar. Ontem ela estava falando comigo na igreja de uma amiga dela. Aí alguém chegou e perguntou algo para ela, né? E falou assim, pergunta o líder. Aí eu falei, pergunta lá para mim. Não, ele não conversa comigo, não. Aí eu falei, ela é sua líder? Mas não conversa comigo. Ué. Aí eu falei, não, eu saio daqui, eu vou daqui. Meu Deus. Aí eu falei, gente, o que eles estão sendo? Crente aonde? Um líder que não gosta do outro, não conversa com o outro. Isso não é evangelho, isso não é igreja. Isso que a gente tem que ter tomar cuidado. Por que a gente tem que aprender a palavra? Porque às vezes a gente está perdendo tempo. A gente ouve bem, glorifica a Deus, mas não pratica. A gente está enganando a si mesmo. É melhor ir para o shopping. É melhor assistir o Fantástico. É melhor ficar em casa do que eu perder meu tempo com aquilo que eu não vou. É igual estudar, vou estudar para ser médico e
não quero mais não. Vou virar fotógrafo. Eu não estudei muito, mas não quero fazer isso não. Tem gente que faz isso, na vida cristã principalmente. Então a Bíblia está aí para que ninguém fique enganado. Para que ninguém fique enganado. E nessa questão Paulo está instruindo aqui os empregados e os empregadores a respeito disso. Tem gente que separa, né? Não, mas aqui na empresa eu sou o patrão. Eu não sou o irmão fulano da igreja, não. Eu sou o patrão. Então aqui o sistema é outro. Está errado. Ah, eu não acho. Então, sua opinião perto da Bíblia para mim é palha, né? A minha nem a sua. Vamos ficar com a palavra. Instruções sobre os falsos mestres. A repetição do tema em outro ponto da carta indica a gravidade do assunto, comprovando a previsão que o próprio apóstolo fizera na despedida dos presbíteros de Éfeso. Lobos vorazes estavam partindo para cima do rebanho inescrupulosamente. Eles já haviam sido denunciados no primeiro capítulo da carta e agora novamente são apresentados de forma explícita e contundente. Paulo diz: são portadores de outra doutrina, capítulo 6, versículo 3. Só há espaço para uma verdade no Evangelho. Então, não é difícil, e a Bíblia sempre está condenando sobre os falsos mestres. Por quê? Que eu estava falando com o pastor Marcos David no começo aqui. E tal coisa para mim ainda é muito obscura. Eu não sei o conteúdo, eu não sei o propósito, eu não sei o porquê, eu só sei uma coisa: que tem muito dinheiro envolvido. Só sei isso. Mas quando algo é muito novo, quando algo é muito inovador, quando algo é muito inédito, me assusta. Porque a Bíblia fala isso. Os falsos mestres são portadores de outra doutrina. Algo novo e algo muito eficiente. Então tem alguma coisa que precisa ser esclarecida, né? Só há espaço para uma verdade no Evangelho, não tem outra. O falso mestre tem motivação e atitudes ímpias. Um apóstata não consegue fazer nada por amor, é por interesse, é por ganância, é para conquistas próprias. Ele tem motivações e atitudes ímpias. Eles são mercenários. Eles só vivem atrás do dinheiro e usam o evangelho para enriquecer. Olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 5: disputas de homem de entendimento, corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Abre o TikTok todo dia, 8 horas da noite, ou o Facebook, ou tudo. Vai ter as lives, a live dos profetas e o Pix embaixo, entregando mensagem, falando nome, revelando. 100 pessoas fazem um Pix de R$50 e todo dia tem. Todo dia tem. Que imaginam que a piedade é fonte de lucro, e realmente é. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupas. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturam com muitas dores. Instruções sobre o trato com o dinheiro, que a gente acabou de ler. Ao citar a motivação perversa dos falsos mestres, o escritor aproveita para introduzir o último tópico de sua carta: a mordomia financeira. O crente deve ter uma postura adequada em relação às riquezas. A Bíblia está falando que você não pode ser rico, que você não pode ter dinheiro, que você não pode querer o melhor? Não está falando isso de maneira nenhuma. Está falando de colocar o dinheiro acima de tudo e de todos e de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa querer, ter e prover, mas o amor ao dinheiro específico, você entra naqueles, a Bíblia chama de Senhor, não chama Senhor de Satanás, mas chama Mamon, né? O Deus das riquezas. Então o que eu estava falando, o pastor pode ter salário? Pode e deve, mas 102 salário mínimo? Quem precisa disso? Está errado. Contentamento. Precisamos ter um estilo de vida sem ostentação e sermos gratos com o que temos. Se eu tiver alimento e roupa, glória a Deus.
E se não tiver também, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que a verdadeira felicidade, assim como diz no Salmo 1, está no contentamento. O crente ostentação hoje, a roupa de grife e tudo, aquele cenário todo. Tem um pastor aí que eu esqueci até o nome dele agora. Ele chega na igreja de Lamborghini, a calça de espingarda, o sapato de 20 mil, helicóptero e camarim e tudo, e o cabelo e bombado e a roupa apertada e aquilo tudo, e revelação danada, o raio-x de Deus, e a igreja cheia, o povo gritando, e chega de helicóptero e aquilo tudo, e curso de ganhar dinheiro. E aí? Ostentação. A Bíblia não ensina isso. Humildade, confiar na estabilidade das riquezas, além de futilidade, demonstra orgulho. Nossa confiança deve estar na suficiência do Senhor. Primeiro, a Bíblia manda o crente deve ter uma postura adequada em relação às riquezas. Não está falando que ser pobre é sinal de maldição, e nem que ser rico é um sinal de bênção. Está falando de um equilíbrio, uma postura adequada. Você tem que querer, buscar, mas não se tornar ganancioso. Um equilíbrio é sempre importante. Generosidade. O que ganhamos na vida deve servir aos nossos semelhantes, de sorte que eles também tenham a oportunidade de subir na vida e se tornar como nós. Deus só dá aquela frase: Deus dá para quem vai fazer. Deus sempre vai prosperar o generoso. O generoso vai prosperar, diz a palavra de Deus, diz isso. Porque quem tem só para reter, quem é uma represa, nem sempre é porque é abençoado. Tem ímpios aí, os mais ricos do mundo são ímpios. Não quer dizer que eles são abençoados. Nem os mais pobres do mundo são amaldiçoados também não. Faz parte do ecossistema. Mas a generosidade de um cristão, ela tem que ser explícita. A generosidade não é obrigação. Por isso que a gente fala que ninguém é obrigado a dar nem um centavo aqui na igreja. Aqui não. Em nome de Jesus. Se nós não tivermos, Deus não tiver o nosso coração, igual o pastor David falou um dia aqui, não tiver o nosso coração, não vai adiantar eu ter o meu dinheiro, não. Meu dinheiro ali vai ser só papel. Não é isso que Deus quer. E por que eu vou querer? Não é isso. Por que nós vamos querer isso? Se o nosso coração cristão não for generoso por Cristo, não é porque ninguém constrangeu, não adianta. E por último aqui, para finalizar, instruções pessoais. Lá no capítulo 6, no versículo 11 ao 16 e do 20 ao 21. Como homem de Deus, Timóteo precisava ter uma vida de contraste em relação aos apóstatas e falsos mestres. Por isso, o apóstolo exorta seu discípulo a, primeiro, fugir do padrão dos apóstatas e falsos mestres e seguir o que é bom. Na aula passada a gente viu Paulo instruir Timóteo a falar o seguinte: Timóteo, insiste em ler e exortar até que eu vá. Fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo falou assim: Timóteo, dedica-te na palavra. Timóteo, ensina a palavra, aplica essas coisas, desenvolve o dom que está em você. A sua missão é essa. Cuidado com as fábulas, permaneça fiel. Você fazendo isso, você vai salvar a ti mesmo e os que te ouvem. Ponto. Não precisa inventar moda não, Timóteo. Se você fizer isso aqui, arroz, feijão, carne se tiver, mas o arroz com feijão vai dar tudo certo. Aí tem vezes que as pessoas querem inventar moda, né? Aí eu vou no nutricionista, o nutricionista passa kiwi, pitaia, romã, graviola. Fui criado na banana e na maçã. Quando estava barato, vou comer isso aí. Fazer igual meu pai: não, homem come arroz e feijão, meu filho. Esse negócio de bolo e pão é porque não tinha mesmo. Esquenta do almoço o arroz e feijão e come. Isso aí você vai viver, você nunca vai morrer comendo arroz com feijão. Usando essa hipérbole aí, então Paulo está ensinando Timóteo: fuja do padrão dos apóstolos, falsos mestres. Só tem um evangelho, Timóteo, ensina só esse. Novidade, a maldição, tá bom, tá aí, não precisa inventar. Apropriar-se das bênçãos da vida eterna
versículo 12, trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E o último aqui, guardar o mandato que lhe foi confiado, versículo 14 ao 20, sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele seja honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem põe a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções dos que falsamente se chamam conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Amém? Lição do dia. A igreja é um ambiente onde se pode extrair o melhor da diversidade, ou seja, o melhor de todos. Não somos iguais, mas podemos encontrar no outro aquilo que precisamos para o nosso crescimento e edificação. Basta que respeitemos os limites de cada função e busquemos sempre glorificar a Deus em tudo que fazemos como corpo. Pense em quantas variáveis um líder pastoral precisa lidar diariamente enquanto cuida da igreja de Deus. Observe quão complexa é a obra do episcopado. Ao lembrar-se disso, ore por seus pastores e líderes que foram levantados por Deus para este ministério tão importante. Amém? Amém. Glória a Deus.